Olá, meu nome é Aline Alves. Eu e minha colega Alana Santos vamos falar sobre a abóbada craniana. Essa é uma vista lateral do crânio, né? O crânio que é composto por 22 ossos e articulações. Ele tem a função de proteção do encéfalo e é dividido didaticamente, a gente pode dividir didaticamente, né, em neurocrânio e viscerocrânio. Outra forma também de divisão é da parte da base, essa parte aqui, abaixo da linha azul, e a parte acima da linha azul, que é chamada de calvária, calota ou abóbada craniana. A abóbada craniana é formada por 4 ossos. O osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital. Ele vai desde a parte anterior aqui do osso frontal, da glabela, até a protuberância occipital externa. Aqui os 4 ossos, né, que formam a calvária, que é o osso frontal e o osso occipital. Esses 2 ossos são ossos ímpares, e os ossos parietais. Esses ossos são ossos laminares, planos, sofrem ossificação intramembranosa e têm pouca espessura e são mais resistentes. E articulam-se, né, por suturas. Esses ossos que formam a calota craniana, eles têm uma disposição macroscópica característica, né? Eles têm aqui, ó, uma camada externa e uma camada interna de osso compacto, e aqui no meio essa camada de osso esponjoso, né? E aqui a sutura. Essa imagem aqui é do crânio de uma criança recém-nascida. Aqui na fase inicial da vida, os ossos eles estão separados e entre eles tem a fontanela, as fontanelas, né? As fontanelas são formadas de tecido fibroso e ficam aqui, né, entre os ossos. Com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, essas fontanelas elas vão diminuindo, né? Vai acontecendo um processo de ossificação intramembranosa. E aí, o que resta são finas camadas de tecido fibroso, que são as suturas. Aqui a gente consegue ver, né, que em uma imagem a gente vê as suturas e em outras não. Esse processo é chamado de sinostose. Pessoas idosas não tem mais, a gente não vê, né, no crânio de pessoas idosas as suturas, né? Porque com o tempo, com o passar dos anos, elas vão desaparecendo gradativamente, porque os ossos da calvária, eles tendem a se fundir. Aqui são 2 imagens, né, da parte superior do crânio. Uma imagem, a gente tem um ângulo mais posterior, e nessa outra imagem um ângulo mais anterior. Aqui no ângulo mais posterior, a gente tem aqui no número 4 a protuberância occipital externa. Aqui no número 2, né, é uma sutura que fica entre os ossos parietais e o osso occipital. O nome dessa sutura é sutura lambidoide. A sutura que fica entre os ossos parietais, aqui no número 1, é a sutura sagital. E no número 3 tem o tuber parietal, que é essa saliência que a gente tem aqui na lateral do crânio. Aqui nessa outra imagem de um ângulo mais anterior, da parte anterior do crânio, aqui entre os ossos parietais e o osso frontal, a gente tem a sutura coronal. E nesse ponto aqui no número 3, onde acontece a união da sutura coronal e da sutura sagital, é chamado de bregma. Aqui também a gente tem o ponto de encontro da lambidoide com a sagital, que é chamado de lambda.
Uma estrutura que a gente não conseguiu ver na outra imagem foi essa daqui, ó. Os forames. Os forames parietais. Esses forames, eles ligam, né? Por esses forames passam veias emissárias e eles ligam o couro cabeludo, veias emissárias que vão do couro cabeludo até o seio sagital superior. E aqui a gente vê, né, as suturas. Aqui na parte interna, na superfície interna, a gente consegue ver o seio sagital superior, que está abaixo da sutura sagital, né? E acompanha a sutura sagital. Essas marquinhas aqui, essas bolinhas, são chamadas fovelas granulares, que são deixadas pela formação de vilosidades aracnoides. E aqui essas outras marcas são sulcos deixados pelos vasos sanguíneos, né? As artérias e veias. Aqui o osso frontal e a principal estrutura que a gente pode observar aqui, se tratando de calota craniana, é a glabela, que fica aqui e que é o limite, né, da calota craniana. Então, a gente dando continuidade aos ossos da abóbada craniana, né, nós temos os ossos parietais, o direito e esquerdo. Esse aqui é o direito, porque a margem frontal dele está aqui, estão vendo? Onde ele vai se articular com o osso frontal. Aqui o ângulo frontal, aqui o tuber parietal, aqui a linha temporal superior, aqui a linha temporal inferior, aqui o ângulo esfenoidal, aqui a margem escamosa, onde ele vai se articular com o osso temporal, o ângulo mastoideo, a margem occipital, o ângulo occipital, aqui a margem sagital, onde ele vai se articular com outro osso parietal, através da sutura sagital, formando o teto, né, do crânio. E aqui o forame parietal, que vai dar para a gente ver melhor na face interna dele. Essa aqui é a face externa. Aqui na face interna, a gente pode ver melhor o forame parietal, estão vendo? E também a gente pode ver os sulcos. Aqui nós temos o sulco da artéria meníngea média, aqui o sulco do seio sigmoidal, né? E o resto das estruturas a gente conseguiu ver na parte externa dele, na face externa dele. Agora, o osso occipital, né? Que é o último, que forma a calota craniana. Aqui nós temos a parte basilar dele, aqui o canal do nervo hipoglosso, aqui a parte lateral dele, aqui o canal condilar, aqui a fossa cerebelar, aqui a margem mastoide, aqui a eminência cruciforme em forma de cruz. Em cima da eminência cruciforme nós vemos a protuberância occipital interna. Abaixo da eminência cruciforme nós vemos a crista occipital interna. Aqui a fossa cerebral, a margem lambidoide, né, aqui tudo. Nessa parte, o sulco do seio sagital superior, aqui o sulco do seio transverso, aqui o processo jugular, aqui o sulco do seio sigmoide, aqui o tubérculo jugular e aqui o côndilo occipital. Lembrando que essa aqui é a face interna do osso occipital. Aqui o forame magno. Na face externa dele,
a gente vê o forame magno aqui, a parte basilar, a parte lateral, o côndilo occipital, a fossa condilar, o processo jugular, a margem mastoidea, a linha nucal inferior, a linha nucal superior e a linha nucal suprema. E aqui no meio nós temos a crista occipital externa. E um pouco acima da crista, a protuberância occipital externa. Aqui a escama occipital, aqui a margem lambidoide, aqui a margem mastoide, aqui o canal condilar, o canal do nervo hipoglosso, lembrando que faz parte da abóbada craniana apenas até essa parte aqui, ó, a protuberância occipital externa. Mas, né, eu vou mostrar o osso completo para vocês, é bom que a gente revisa. Vamos ver se a gente consegue observar algumas dessas estruturas no exame de imagem. Aqui no número 12, nós temos o díploe, que é aquela camada de osso esponjoso que fica entre as duas camadas de osso mais denso, que formam os ossos da calota ou abóbada craniana. Aqui no número 10, nós temos a sutura coronal. Aqui no número 17, o seio frontal, fazendo do seio frontal um osso pneumático. Aqui no número 20, aqui no número 33, o íneo, e no número 34, a protuberância occipital externa. Aqui é uma vista lateral, né? Aqui é uma vista frontal. Que estruturas nós conseguimos observar? Aqui no número 21, essa linha mais escura, estão vendo? Tem a sutura sagital. Aqui no número 8, o seio frontal. E aqui no número 12, a sutura lambidoide. Aqui, né, de uma vista posterior, ou seja, uma projeção occipital frontal. A gente vê aqui a sutura sagital, aqui a sutura coronal, aqui a sutura lambidoide, aqui essa parte mais esbranquiçada, né, radiopaca, a escama occipital, e aqui, ó, forame magno. Bom, no nosso caso clínico, nós escolhemos as craniosinostoses primárias. O que são craniosinostoses? São sinostoses que ocorrem prematuramente. O que é que a gente vai conseguir observar através das radiografias? O apagamento da sutura. E o que é que isso torna visível, né? Dá para ver no caso clínico. Alterações da calota craniana, né? Alterações da forma. E elas podem ser primárias, quando não há outro quadro associado, ou secundárias, quando há um quadro sistêmico associado. E elas podem ser classificadas quanto às suas suturas que foram atingidas. Quando acontece de atingir a sutura sagital, estão vendo aqui na imagem, a gente não consegue ver a sutura sagital, mas consegue ver as demais, chamadas de sinostose sagital ou escafocefalia. E a gente pode ver que há um aumento do diâmetro antero-posterior. Bom, a braquicefalia é quando acomete a sutura coronal e ou a lambidoide. Aqui, ó, a gente consegue ver o formato de olho de gato, como eles chamam, por conta dessa sutura coronal que foi afetada bilateralmente, né? Sofreu sinostose antes do tempo. Aqui, ó, também braquicefalia, né? Aqui da sutura coronal atingida bilateralmente e aqui da sutura lambidoide. A gente percebe que, ó, já sofreu sinostose, né? Sofreu uma sinostose primária. Um caso bem conhecido é o de Rafaela Justus, né? Que, segundo o pai dela, ela teve estenose crâniofacial primária. Ela passou por diversas cirurgias. E aqui são as nossas referências. E é isso, até a próxima.